seu Batalha por Roma, na próxima segunda, às 21 horas, somente por The History Channel. Em 2001, um submarino norte-americano se choca contra um barco japonês, com adolescentes e estudantes a bordo. O Japão exige que os Estados Unidos resgatem os desaparecidos. If a body is not retrieved, then that person is thought of as being forever in agony. E começa uma missão de resgate sem precedentes. Morte no Pacífico, Elaine Maru, em Detetives das Profundezas. Esta noite, às 23 horas, somente por The History Channel. Nos séculos X e XI, na Espanha e na Índia, 2 livros sagrados eram guias espirituais para milhões de pessoas: a Bíblia e o Alcorão. Guiados pelo Alcorão, os líderes muçulmanos governavam vastos impérios, cidades de riqueza e cultura, centros de conhecimento e de arte. A Europa cristã passava pelo que ficou conhecido como Idade das Trevas. Ainda assim, as duas fés e seus textos tinham muito em comum. O Islã via os cristãos e os judeus como povos amigos do livro sagrado, que acreditavam no mesmo Deus. Surata 2, versículo 62. Os crentes, os judeus e os cristãos, todos que creem em Alá no dia do juízo final e praticam o bem, receberão sua recompensa de Alá. O Alcorão também possui muitas referências a figuras bíblicas. Surata 57, versículo 27. Depois enviamos mensageiros como Jesus, filho de Maria, a quem concedemos o Evangelho, e infundimos compaixão e clemência nos corações de seus seguidores. Mas no mundo muçulmano, a cultura europeia não era valorizada. The Muslims have had a very clear idea of what the peoples of Northern Europe were like. They were of the wrong religion, they were boorish, they were unhygienic, they were like lumbering animals. Esses 2 mundos iniciaram um conflito sangrento por um dos lugares mais sagrados da Terra: Jerusalém, uma cidade sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Depois de Meca e Medina, a terceira cidade sagrada do Islã é Jerusalém, onde o Domo do Rochedo marca o local em que, segundo a tradição, Maomé subiu ao céu. Por séculos depois da morte do profeta em 632, Jerusalém foi governada por muçulmanos árabes, que espalharam a mensagem do Alcorão pela região. Então, no final do século XI, muçulmanos turcos assumiram o controle da cidade. The Turks are not Arabs. They're a separate ethnic group, but they're Muslims. Then they moved down south to Syria and in 1077 conquered Jerusalem from the Arabs. O Império Turco também se expandia para o oeste e logo ameaçou a Europa cristã. A Igreja Bizantina, situada perto da fronteira do Império Turco, foi a primeira a ser pressionada. Em 1095, Bizâncio fez um pedido urgente de ajuda aos outros cristãos em Roma. The Byzantine Emperor sent a message to the Pope in Europe saying that he needed help to defend his frontiers against the incursions of the Turks who were coming ever closer to Constantinople, his capital. O Papa Urbano II concordou em prestar ajuda militar e pediu aos cavaleiros de toda a Europa que fossem para lá e lutassem. Para motivá-los, o Papa definiu o conflito como uma batalha entre religiões e seus textos sagrados. Urbanus packages it together with an appeal not only just to push the Turks out of Asia Minor, but to continue on and push the Turks completely out of the regions that they had taken, including Syria, but most importantly, Jerusalem. A primeira cruzada partiu em 1096.
mais de 50 mil camponeses cristãos e cerca de 700 cavaleiros deixaram a Europa rumo à Terra Santa. Após 3 anos de difícil jornada, alcançaram as colinas que cercam Jerusalém e sitiaram a cidade. O sítio durou 1 mês, no qual morreram mais de 1000 cruzados em combate ou por doença. Em 15 de julho de 1099, os cristãos cruzaram as muralhas que rodeavam Jerusalém e entraram na cidade. There was no love lost between these people. The Crusaders, who had now been for 3 years on the road to get to this place, and who had spent many weeks now outside of Jerusalem thinking they were about to die. And when they went in there, it was a pretty brutal sack of the city. There is no doubt on both sides of the historiography for this event that the Crusaders were exceptionally bloodthirsty. The memory of the brutality of the Crusaders is still with Muslims today. Depois de uma derrota devastadora, muitos procuraram respostas no Alcorão. Immediately after the coming of the First Crusade, religious scholars were assembling and saying to themselves, reading the holy text, "What have we done wrong? Why have we incurred God's displeasure?" Dos conceitos do Alcorão mostrou-se crucial, enquanto os muçulmanos tentavam entender como haviam perdido uma de suas cidades sagradas e como poderiam recuperá-la. Voltaram-se para a jihad, ou luta, e estabeleceram as bases para sua guerra santa. Islam at that point did not have any equivalent of the holy war. This is how the very word jihad changed its meaning as a result of the Crusades. Mas os muçulmanos só iniciaram a Guerra Santa um século depois, com o surgimento de 2 guerreiros que usaram a jihad como seu grito de guerra. Nur ad-Din foi um líder poderoso que em 1146 assumiu o controle do que é hoje parte da Síria e da Jordânia. Ele era profundamente religioso e se devotou ao estudo do Alcorão. Everywhere he went, he took with him religious scholars, Quran readers, mystics, inspiring the troops, reading out relevant verses of the Quran to do with jihad. Surata 9, versículo 14. Combatei-os, Alá os castigará por vossas mãos, desonrá-los-á e vos dará a vitória. Para Nur ad-Din, essas passagens eram um chamado às armas para recuperar Jerusalém. O modo como Nur ad-Din interpretava a jihad agradava aos que ansiavam por derrotar os europeus. A Segunda Cruzada partiu da Europa em 1145, mas foi totalmente derrotada ao chegar às terras controladas por Nur ad-Din. As vitórias de Nur ad-Din inspiraram a todos, inclusive um jovem guerreiro que também era um devoto estudante do Alcorão. Esse jovem chamava-se Saladino. He worked really for the spiritual rebirth of the region. And so he was a very religious man. One of his friends said that he thought of God and also the jihad all the time. And if you weren't talking to him about that, he didn't want to talk to you. Em 1174, em meio aos preparativos para um ataque para retomar Jerusalém, Nur ad-Din morreu. Saladino assumiu o poder e começou a fazer planos para atacar a Cidade Santa. Mas primeiro Saladino precisou confrontar os cruzados em uma batalha sangrenta e decisiva fora de Jerusalém. Em um planalto seco sob o sol escaldante do deserto, Saladino e suas tropas foram confortados pelos versos do Alcorão, enquanto se preparavam para encontrar o inimigo.